Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos mais uma meditação na santa e inerrante palavra do Senhor, na qual ela é de suma importância para a vida de toda a humanidade. A palavra do Senhor, ela nos instrui na criação de filhos. A palavra do Senhor, ela nos instrui na forma de nos alimentarmos, para termos uma alimentação saudável. A palavra do Senhor, ela nos ensina o comportamento conjugal, o comportamento moral, ético, enfim. A palavra do Senhor, ela tem inúmeras funções ajudadoras para a vida do homem. Inclusive, ela nos oferece proteção. Sim, a palavra do Senhor, ela nos oferece proteção. A carta à igreja de Filadélfia, escrita por João, na ilha de Pátimo, no capítulo 3, versículo 7, a seguir do livro de Apocalipse, ela nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Irmãos, esse texto bíblico, ele nos traz inúmeras lições, inúmeros ensinamentos. E um dos ensinamentos, uma parte que eu quero meditar junto com você, meu amigo, minha amiga ouvinte, nessa palavra, é a parte da segurança. Eu quero meditar nesse momento sobre um tema: guardando para ser guardado. É isso mesmo que eu repeti. Guardando para ser guardado. Analisamos que o Senhor, ele falou para as igrejas da Ásia, através do João, em revelação, mandando escrever. Para cada igreja o Senhor falou de forma diferente. E ele falou de uma forma especial para a igreja de Filadélfia. Observamos que ele disse que para a igreja de Filadélfia, no versículo de número 9, ele disse que mostraria para aqueles falsos pseudos judeus, que na verdade é a sinagoga de Satanás. Nós observamos que desde a antiguidade já existia pessoas que se dizendo ser crente, servir a Deus, mas o seu comportamento apresentar mais um comportamento satânico de que um comportamento cristão. E Deus conhece o coração, Deus conhece todos os homens. Você vê que todas as cartas ele vai começar dizendo: eu conheço as tuas obras, porque ele nos conhece. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus é muito além do que sai dos nossos lábios. Deus conhece o que está no nosso coração. E ele disse no capítulo 3, versículo 9, ele disse que ia fazer com que os pseudos iam terminar se prostrando diante dos verdadeiros e reconhecer. Aí você diz assim, que eu te amei. E por que Deus amou a Filadélfia? O nome Filadélfia significa amor fraternal. Mas não é bem disso que eu quero falar, só estou mencionando. Mas por que Deus amou Filadélfia? Conhecer que eu te amei. Observamos o comportamento da igreja em Filadélfia, dos irmãos da igreja de Filadélfia. Atraiu e conservou, chamou a atenção do amor do Criador para eles.
E qual foi o comportamento? Você vê que nesse texto aqui, a gente só lemos alguns versículos, né? A gente lemos apenas 3 versículos. E observamos que nesses 3 versículos nós vemos acerca de guardar 2 vezes. Nós vemos aqui o Senhor dizendo assim, ó, que mesmo tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia, a igreja de Filadélfia, os irmãos de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, que o termo bíblico falando de pouca força aqui não está falando de uma fragilidade espiritual, ser fraco espiritual, e está falando dessa pouca força, está falando de quantidade, mesmo eles sendo poucos, está falando de uma questão de força, uma visão de terrena, mesmo sem muita riqueza, sem muito ouro, sem muita prata, ou sem ouro e sem prata terrena, mesmo nessas fraquezas assim, de financeira e de quantidade, porque era uma cidade pequena, mesmo com não tendo esse impulso de quantidade, de muita gente, de muita condição financeira, mas mesmo tendo as dificuldades que eles passavam, eles guardaram a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor por nada, por nenhuma das lutas. E isso fez com que o amor de Deus aumentasse a cada dia por eles. E o Senhor disse, e vão saber, vão conhecer que eu te amei. Observamos que o Senhor disse para eles, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que eu quero falar aqui nesse momento, que eu botei um tema, guardando para ser guardado, que há uma séria importância em guardar a palavra do Senhor. Desde que Deus chamou o seu povo do Egito, que Deus pede para o seu povo guardar a sua lei, guardar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, porque guardando os estatutos, a lei, a vontade de Deus, está sendo guardada pelo Senhor. Você vê que quando, lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, se não me foge a memória, quando Josias reforma o templo, que encontra o livro da lei perdido, nós vamos observar que no versículo 3, se não me foge a memória, Ilquias lê o livro da lei, e quando lê o livro da lei, eles vê que ele estava andando de forma errada, não estava guardando a palavra, não estava obedecendo. E Josias faz um concerto com o povo para guardar a palavra do Senhor. E aquele concerto que Josias faz com o povo para guardar a palavra do Senhor traz paz sobre o reinado de Josias. Quando há um concerto com a palavra de Deus, traz paz. Se nós observarmos acerca de guardar a palavra do Senhor, não é simplesmente eu pegar minha Bíblia e eu colocar ela numa gaveta e deixar lá protegido dentro de um saco, embalado dentro de um guarda-roupa ou num estante. Isso não é desse guardar que estamos se referindo. Não está falando de um certo zelo exagerado pela Bíblia, zelar simplesmente da palavra, guardando a Bíblia. Está falando de guardar a palavra que está se referindo a uma obediência, a obedecer a palavra do Senhor, a não negar o Senhor, guardar a palavra do Senhor, que a Bíblia está se referindo aqui, lembrar que a palavra diz não, e quando a carne desejar, quando a bandeja vir, quando a tentação bater na porta, olhar, ainda que a natureza carnal do homem deseje, mas vai olhar e vai dizer assim, mas a palavra diz para eu não fazer, eu não vou fazer. Isso é guardar a palavra. Um exemplo que nós temos de guardar a palavra, José, por exemplo, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou, assediou ele, tentou fazer com que ele se deitasse com ela. E ele, por guardar a palavra, ele negou a ela. Ele não se deitou com a mulher de Potifar. Por que ele não fez? Porque ele estava guardando a palavra do Senhor. Se nós observarmos quando o rei
fez um edito para que todos, quando tocasse a trombeta e todos se curvassem diante da sua estátua. E a palavra de Deus diz que não devemos nos curvar diante de nada, não só se prostrar e adorar tão somente o Senhor teu Deus. Quando fez aquele edito, e que era para quando tocar as trombetas, tocar todo o instrumento musical, todo o povo era para se curvar diante daquela imagem. Ali havia 3 jovens, Azarias, Ananias e Misael, cujo foi mudado o seu nome, botaram o nome Medo-Pesa, que é nome de ídolos e demônios, colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens, eles guardou a palavra de Deus no seu coração. Como Davi disse, escondi a tua palavra, algumas traduções dizem, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eles guardou a palavra de Deus, que diz, não se curvar e nem adorar a nenhuma imagem, a nenhum outro ser, a não ser o Deus eterno. E o que eles fez? Mesmo com risco de morte, eles guardaram a palavra do Senhor, não se curvou perante a imagem. E eu disse que eu ia estar ministrando a palavra nesse momento, sobre o tema guardando para ser guardado. O que aconteceu com aqueles jovens? Eles guardaram a palavra do Senhor. A fornalha de fogo foi preparada, aquecida 7 vezes mais, mas porque eles guardaram a palavra do Senhor, o Senhor guardou eles para não ser queimado pelo fogo, guardou eles da sentença que aquele reino decretou. Então, por que eles foram guardados? Por Deus, protegidos por Deus. Eles guardaram a palavra de Deus e Deus honrou em guardar eles. É importante guardar a palavra do Senhor. Se nós observarmos, Daniel guardou a palavra do Senhor, buscava o Senhor 3 vezes ao dia em oração. Quando ele foi jogado na cova dos leões para ser devorado pelos leões, Deus guardou Daniel, porque Daniel guardava a palavra do Senhor. E Deus fala aqui, a igreja de Filadélfia, né? Mesmo tendo pouca força, mesmo a tua condição sendo pouca, sendo de pouca quantidade, guardaste a minha palavra. Aí o Senhor chega no versículo 10, ele diz assim, como guardaste a palavra da minha, ou algumas traduções vai dizer assim, porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, eu te guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra. Guardando para ser guardado. Aqui está falando de proteção de Deus. Aqui pode estar aponta para a grande tribulação e aponta para nossos dias. Essa pandemia que é sobre toda a terra, todos os países praticamente alcançados por essa pandemia. E Deus, ele é capaz e ele pode, ele guarda a sua igreja, ele guarda o seu povo. Um povo que a Bíblia diz que Deus vem buscar um povo santo e zeloso pela sua palavra e de boas obras. Deus, ele guarda quem guarda a sua palavra. Aqui o Senhor diz, como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, eu te guardarei da provação que há de vir sobre toda a terra. Ainda diz assim, ó, para provar, algumas traduções dizem, para experimentar todos ou os habitantes da terra. Então, o Senhor, ele se incumbe em nos proteger, em nos guardar. Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Aqui está, Filadélfia tinha compromisso com a palavra. Compromisso. Daniel teve compromisso com a palavra de Deus. Sadraque e Mesaque teve compromisso com a palavra de Deus. Os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael. E eles, por ter compromisso com a palavra, que isso é o guardar verdadeiro da palavra de Deus. Deus teve compromisso em guardar ele. E ele tem essa promessa para nós. Jesus disse lá no livro de João 14, Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então assim, quando eu procuro guardar a palavra, guardar é praticar e ter compromisso com ela. Que eu não estou falando de botar numa gaveta. Que essa é a verdade. Guardar é praticar, é procurar viver, obedecer, ser obediente. Viver a doutrina da palavra de Deus.
ter compromisso. Aí Deus tem compromisso. E quando a gente guardamos a palavra de Deus, revelamos que amamos a Ele. E Ele nos ama. Aumenta o nosso amor. Aumenta o amor de Deus para a nossa vida. Quem guarda a palavra de Deus não mente, porque a palavra de Deus nos ensina que mentir é pecado. Lembra que Davi disse? Escondi a tua palavra, eu guardei para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra de Deus não rouba, porque ele sabe que a palavra de Deus diz para não roubar. Isso é guardar a palavra de Deus. Ele estava na necessidade, está tendo pouca força financeira, passa de aperto. Mas ele sabe que se ele fizer algo fora da lei, a palavra de Deus condena. E ele, por guardar a palavra, ele não vai. Uma certa feita eu estava desempregado e procurando emprego. E eu cheguei num certo lugar, um subúrbio de uma certa cidade. Encontrei um cidadão que ele disse assim: eu tenho um trabalho para você. Eu vou lhe pagar, você vai ganhar R$150 o dia. Eu fiquei alegre. A princípio, eu disse: Deus abriu a porta, eu estou precisando do emprego. Quando eu fui acertar direitinho com ele, era para eu embalar uns óleos de umas carretas que era de assalto e era desviada para um galpão escondido, e era para ir esses óleos para trocar e botar em bombonas. Aí quando eu descobri o que era, eu chamei ele e disse: o senhor me perdoe, vai ficar aqui entre a gente, eu não vou me meter na sua vida, mas eu não posso me envolver com esse trabalho não. Aí ele: sabe que você é crente, você vai ficar aí passando fome? Eu disse: ele, Deus proverá. E graças a Deus, em média de 15 dias depois, Deus abriu uma porta de emprego para mim, eu passei a trabalhar. Mas eu não fui porque a palavra de Deus não seria favorável a mim trabalhar guardando com produto roubado, conscientizando com roubo. Então quem guarda a palavra se afasta do mal. Sabe quando é que você prova, que eu provo que eu estou guardando a palavra? Quando eu evito de me envolver em contenda, porque a palavra de Deus condena a contenda. Quando eu evito de estar falando mal do meu irmão, eu estou guardando a palavra, que a palavra diz que o irmão que fala mal do próximo precisa se converter, conhecer a Deus. Quando eu estou caluniando, eu não estou guardando palavra. Mas quando eu digo não para a calúnia, quando eu não apoio a calúnia, notícias falsas, quando eu evito de me envolver tudo que a palavra de Deus diz não, eu estou guardando a palavra. Isso é guardar a palavra. E quem guarda a palavra de Deus, Deus se incumbe em guardar e proteger. Quem guarda a palavra de Deus, Deus protege. É por isso que é importante guardar a palavra do Senhor. Há uma importância tremenda em guardar. Como eu disse, quem guarda a palavra diz não para o pecado. Quem guarda a palavra vigia. O Senhor disse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra. Aqui o texto fala de Pseudos, né? Judeus, de Pseudos crentes, né? Alguns, né? Que se dizem, né? Judeus e não são mente, mas são sinagoga de Satanás. Tem gente que não vigia, termina sendo uma sinagoga, um semeador de contenda, um fofoqueiro, bota lenha na fogueira, fermenta contra os irmãos. Em vez de orar pelo fraco, vai denegrir a imagem, vai espalhar mal notícia. E Deus vai ter compromisso com um tipo de pessoa desse? Não tem, porque não está guardando a palavra, porque quem guarda a palavra não vai levar à frente essas coisas, vai orar. Quem guarda a palavra começa a se corrigindo a si mesmo. Não alimenta um mau sentimento dentro do coração, luta, porque a palavra de Deus diz não, ele luta para ser liberto. Mesmo tendo pouca força, mas começa a pedir: Deus me ajuda para mim aqui como eu estou. E Deus começa a operar a maravilha. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. E o fogo não queimou eles. Por quê? Eles guardou a palavra e Deus guardou ele. Veja que Daniel foi lançado na cova dos leões para ser devorado pelos leões. Mas Daniel, desde quando entrou naquele reinado, naquela província, foi levado cativo. Ele disse: eu não vou me contaminar com o manjar desse reino. Se alimentou de hortaliça, sempre se separando para Deus. Não comeu as comidas, que as comidas eram sacrificadas a ídolos. E a Bíblia diz para não comer.
Então, se ele estava guardando a palavra, ele não comeu. Não comeu o que? Ele guardou a palavra, Deus guardou Daniel. É importante nós guardarmos a palavra do Senhor. Porque quem guarda a palavra do Senhor é guardado pelo Senhor. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Medite na palavra. Guardando é obedecendo, procurando se enquadrar na vontade. Paulo disse para nós procurarmos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que vontade é essa? É que nós andemos na presença dEle, guardando a sua palavra, vivendo a sua palavra. E Deus vai trazer paz para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Se a nação brasileira passar a guardar a palavra do Senhor, Deus traz paz. Analise que cada tempo que passa as leis fogem dos conceitos bíblicos. Antigamente a lei era baseada pela Bíblia. A lei está fugindo disso a cada dia que passa. E cada dia que passa que as leis governamentais fogem da Bíblia, do patamar, do alicerce, a palavra do Senhor, ela termina ficando distante do homem. O homem distante da palavra do Senhor, não guardando os comportamentos, sem guardar o conceito da família, tem sido denegrido com os comportamentos. O homem quer empurrar a goela abaixo da sociedade, ferindo o conceito de família, que família é um projeto de Deus. Pelo seu deleite, seu comportamento, quer que aceite tudo e viver de qualquer forma, longe da palavra de Deus. Isso só tem trazido maldição. Em vez de a nação estar sendo guardada debaixo da potente mão do Senhor, está sendo desamparada. E as consequências vindo. Mas nós que não queremos sofrer a consequência, guardamos a palavra do Senhor. Porque aqui diz assim, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guarde a palavra do Senhor, vivendo ela, aplicando, obedecendo, honrando, procurando pautar a vida dentro das vontades de Deus. E tenha a convicção que você é guardado pelo Senhor. Guardando para ser guardado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você e a sua casa, toda a sua família. Que a palavra do Senhor possa estar na sua casa, possa estar na sua família, na sua vida, dentro de você, no seu comportamento de vida. E através disso toda a sua casa seja abençoada, em nome de Jesus.